E aí, pessoal? Eu tive pensando aí alguns dias atrás que eu estava precisando de uma ferramenta que me ajudasse a construir umas melodias para os jogos que eu quero desenvolver aqui para o MSX. E aí eu vi que para o formato PT3, que é o formato que a ferramenta MSX Base2ROM vai dar suporte, para esse formato de áudio, a ferramenta original que você pode editar os áudios é o tal do Vortex Tracker 2, que é uma excelente ferramenta. Ela é escrita em Delphi. Embora ela funcione só para Windows, né? Infelizmente não funciona assim para rodar em Linux, tem que usar o Wine, mas roda com Wine. Mas ela é escrita em Delphi e é uma ferramenta que o desenvolvedor liberou o código-fonte na internet, que poderia até depois ser adaptado, ser melhorado. É, e, e tem o download, tem aqui a paginazinha deles aqui, do Vortex Project. Está aqui o download aqui para Windows. E a ferramenta ela funciona aqui uma beleza. Eu abri e ela está aqui rodando aqui no Linux. Posso abrir aqui um arquivo novo aqui e começar a escrever a minha melodia. Só que ela é uma ferramenta um pouco difícil de utilizar para você aprender a usar, né? O formato ela é um pouco complexa. Existem outras ferramentas aí também que se propõem a isso, mas assim, eu não encontrei nenhuma que se portasse para o formato PT3 de forma legal. E a minha ideia inicial era a seguinte, é que eu conseguisse pegar e escrever algumas melodias simples em algum editor moderno que gravasse em MIDI, em formato MIDI, como por exemplo aqui o MuseScore, que eu posso fazer aqui escrever uma melodia simples, depois me pedir para ele exportar aqui para o formato MIDI. Posso exportar para MIDI e aí, de repente, eu pegar uma ferramenta, escrever uma ferramenta que eu consiga pegar o MIDI e converter para o formato PT3, da melhor forma possível, assim, não perfeito, mas que depois ficasse fácil para eu poder editar pelo Vortex Tracker esse arquivo PT3 que foi gerado para essa ferramenta. Então, é para isso que se propõe aqui esse, essa ferramenta que eu escrevi, o MIDI to PT3. Ele é uma ferramenta de linha de comando, como normalmente são as ferramentas que eu escrevo, porque assim ela tem uma facilidade maior de recompilar para novos ambientes, para ambientes mais modernos. E pode também ser escrito algum programa de GUI que permita usar ela por baixo assim, do programa, assim, para ter uma cara visual e que por baixo esteja chamando essa ferramenta. Mas aqui ela tem aqui a instalação dela para Linux e você pode fazer o download dela para Windows clicando aqui no botão de External Downloads. O que ela faz basicamente? Basicamente eu pego um arquivo que eu criei em MIDI e, e transformo ele em arquivo PT3, por exemplo. Se eu chamar a ferramenta aqui, tá aqui os parâmetros que ela utiliza. Ela espera um arquivo MIDI, que eu entre com o nome de um arquivo MIDI. Eu posso ver os comandos MIDI que estão ali nesse arquivo, posso mandar ele dar um display dos comandos MIDI, posso ver as notas musicais que estão no arquivo MIDI e até mesmo fazer uma pequena conversão daquele arquivo MIDI para um formato MML do Basic, né, do MSX Basic. Ele faz uma prévia, não perfeita também, mas dá para depois ser editado e melhorado o texto que ele gera. Quando eu utilizo essa ferramenta, eu tenho que informar para ela qual é a trilha do meu MIDI que tem a melodia, porque um arquivo MIDI tem várias trilhas. Qual é que tem a minha melodia? Se eu tenho na meu MIDI alguma trilha que é o baixo, que é o acompanhamento, eu posso informar também qual é essa trilha. E posso dizer como é que vai ser também o formato de geração lá do PT3, em termos do canais de voz que o PT3 suporta. Ele suporta três canais de voz, o qual eu posso colocar em cada canal, por exemplo, nos três canais eu posso colocar as três notas musicais vindos da melodia, da trilha de melodia. Então, se houver um acorde, as notas musicais do acorde serão espalhadas entre as três vozes é, é, do, da, do canal de voz do PSG. Ou então eu posso colocar dizendo que as duas primeiras vozes vão ser a melodia e a terceira voz vai ser o baixo, vai ser o acompanhamento. Então, só a primeira voz vai ser a melodia
Então, nisso, se tiver algum acorde, o acorde vai ser transformado em uma única nota musical, você vai usar uma nota musical. E as outras duas vozes serão baixo. Aí, se o baixo tiver um acorde, ele vai usar duas notas desse acorde, uma em cada uma dessas duas vozes aí que está sendo utilizada. Se eu colocar menos doc aqui, ele vai explicar exatamente isso que eu acabei de falar, como é que se utiliza. E eu posso pegar, por exemplo, aqui um primeiro exemplo aqui que é um teste 1 MIDI. Se eu colocar só o nome do arquivo, ele vai usar como padrão a trilha zero do arquivo MIDI como a trilha de melodia. Então ele pegou aqui, ele gerou, ele fez uma análise, viu que esse arquivo MIDI específico só tem uma trilha. Ele usou essa que seria a trilha zero. Ele usou essa trilha zero como uma melodia e usou como default aqui, usando os três canais para essa melodia. Ele gerou o arquivo teste1 pt3 e agora eu posso abrir esse arquivo aqui pelo teste1 aqui, posso abrir aqui pelo Foxtext Tracker e tá aqui os comandos lá do MIDI que ele converteu. Ele leu do MIDI e gerou esses comandos aqui, essas notas musicais no Foxtext Tracker. Se eu botar para rodar aqui, botar um play. Essa aí é a melodia que eu escrevi lá em MIDI, é o primeiro exemplo. Eu posso usar também, eu posso colocar um comando aqui para dar um display das notas musicais que ele está lendo esse teste 1. E aí ele mostra aqui as notas musicais, ele faz uma tabelinha aqui com a- no- o, qual é o número do tick, da posição daquela nota musical dentro do arquivo MIDI, qual é a posição que ele está, qual é a trilha, que é tudo trilha zero, qual é a nota musical e qual é a duração dela em termos do PT3. Posso também mandar ele mostrar isso como se fosse MML. Então ele mostra aqui os comandos MML que se eu colocar lá no Basic ele vai rodar ele vai tocar aquela melodia lá que vocês escutaram. Eu fiz um segundo exemplo aqui também, um teste 2, que é um pouco mais complexo. No Dash 2 ele tem duas trilhas, ele está dizendo que tem duas trilhas. Ele só usou a primeira trilha, porque eu não botei nada, mas eu posso colocar para ele usar a segunda, como um baixo. Então a trilha 1, a 0 é a primeira trilha, a trilha 1 é a segunda trilha, né? Vai de 0 e começa a numeração com 0. Então são duas trilhas, então é a 0 e a 1. Estou dizendo aqui para ele que a 1 vai ser o baixo. Aí ele criou já automaticamente aqui, ele já usou as duas trilhas, uma como melodia e outra como baixo. E aí ele colocou, distribuiu essa melodia aqui nas vozes como melodia, melodia e baixo. Então ele gerou o arquivo, eu posso abrir o arquivo aqui, teste, teste 2. Tá aqui a melodia e o baixo aqui, melodia e baixo. Vou dar um play aqui. E aí uma melodiazinha simples, com acompanhamento. Também essa aqui também foi escrita lá no MuseScore. E eu só exportei para MIDI, poderia estar sendo escrito em qualquer outra ferramenta aí de editor de MIDI. E aí você pode exportar para MIDI e ele vai ler. Certamente assim, eu não testei com nenhum arquivo de MIDI complexo, mas possivelmente vai funcionar, né? É uma ferramenta que escrevi agora essa semana, então está em teste ainda. Eu posso aqui tem um teste 3 que ele já põe uns acordes na melodia. Eu vou colocar teste 3 sem o baixo. Vamos escutar com o teste 3. Ele está só ele tá só a melodia sem o baixo. Então, vamos escutar aqui. Ele tem um acorde aqui que vai sempre mudando aqui, sempre usando o sol, a tecla a nota musical sol. Então ele vai dar um som que sempre contínuo da nota sol.
como se diz na música, né? As notas estão ligadas, elas não estão separadas, né? Então, é por isso que deu esse som contínuo aí da nota Sol. Mas tem o teste 4 que eu já coloco uma quebra entre as notas musicais. Então, teste 4 aqui, vou colocar assim embaixo. Vamos abrir aqui o teste 4. Vamos escutar a mesma melodia, só que agora com as quebrinhas, né? As notas elas não estão mais ligadas, elas estão separadas, estão individualizadas. Porque quando foi escrito lá no MIDI, já foi escrito dessa forma. Quando foi escrito lá na partitura, já botei as quebras. Então vamos aqui. Aí eu posso fazer a mesma MIDI aqui, que ela tem um baixo de acompanhamento. Posso dizer que o baixo dela é a track 1, é a trilha 1. Aí melodia e baixo. Vamos abrir aqui. E é aquela mesma melodia com as teclas quebradas. Agora tem um baixo. Bem, isso aí é só um exemplo, são só testes da ferramenta, mas ele já está conseguindo ler os arquivos MIDI e já gerar um arquivo PT3 que seja lido aqui pelo Fox Test Tracker e é possível depois pegar esse arquivo também e você jogar no seu jogo, colocar na ROM do seu jogo Basic, usando lá o MSX Bash to Run. É isso aí, pessoal. Essa ferramenta está disponível aqui na página para download, aqui no Launchpad, MIDI to PT3. Tem todas as informações aqui que eu falei, de como usar. Tem um download para Windows. Quem tiver curiosidade em relação ao código-fonte está aqui. Ele é um código open source. Então, quem quiser melhorar ou quiser saber como é que funciona, como é que foi feito, tá lá. E é isso aí, pessoal. É isso aí que tem para hoje. Até mais e até a próxima.